Nós vamos agora dar continuidade. Nós vamos chamar aqui o professor Paulo Gustavo, que é o pró-reitor da Universidade Federal do Semiárido, Rural, né, do Semiárido, o FESA de Mossoró, Rio Grande do Norte, e o William vai ler o currículo do professor. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro simpósio de extensão do NUPEM. Me chamo William, sou aluno das Ciências Biológicas e agora eu vou ler o currículo do professor Paulo. Ele é graduado em Gerência de Marketing e Vendas pela Universidade de Potiguar, graduado em Gestão de Recursos Humanos pela Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte, é graduado em Administração pela Universidade Estácio de Sá, especialista com MBA em Marketing Estratégico pela Faculdade Natalense para o Desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Ele é especialista em Engenharia da Produção pela Universidade Estácio de Sá, possui mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorado em Administração pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a PUC, trabalhou em empresas na área administrativa, chegando a atuar como gestor, além de ter experiência como consultor empresarial e professor universitário. Atualmente, exerce a função de pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal Rural do Semiárido de Mossoró, Rio Grande do Norte. Agora, seja bem-vindo e tenham todos uma ótima palestra. Obrigado. Bom dia a todos. Me senti no velório. Bom dia, pessoal. Ah, agora sim. Eu não conheço... Ah, tá. Obrigado. A impressão que eu tenho das pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro, de maneira geral, são pessoas calorosas, assim como é no Nordeste, não é? E aí, eu sei que a gente já está com a hora um pouquinho avançada. Eu vou prometer ser breve, tá? Para daqui a pouco nós irmos almoçar. Não prometo fazer uma apresentação pitch, não sei se vocês conhecem, se é da área de vocês, a apresentação pitch, que é uma apresentação rápida que as pessoas fazem na área de negócios. A minha área, como o estudante colocou, é na área de negócios, eu sou formado em administração, e aí na nossa área tem uma apresentação que a gente chama de pitch, que era justamente quando os alunos ou quando alguém que queria apresentar uma ideia que tinha para um investidor, ele tinha que fazer uma apresentação em até 3 minutos. Aí conta isso que vem dos Estados Unidos, da área do Vale do Silício, que alguém, quando tinha alguma ideia inovadora e não tinha dinheiro para colocar em prática aquela ideia, ele pegava o elevador junto com alguém que tinha muito dinheiro, com um investidor, e ele tinha que apresentar aquela ideia dele, vender aquela ideia dele em 3 minutinhos, né? E aí era o suficiente para poder ele mostrar tudo o que ele tinha para apresentar e conseguir o apoio do investidor. Então não vai ser um pitch, mas eu vou tentar ser breve, tá? Então meu nome é Paulo Gustavo, como o aluno colocou aqui e me apresentou agora há pouco. A gente vai falar um pouquinho sobre a extensão universitária como um agente transformador. Eu sou o pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal Rural do Semiárido. E antes de entrarmos propriamente no assunto, eu vou mostrar aqui para vocês o que é que nós vamos abordar nesta apresentação. Nós vamos falar um pouquinho sobre o processo histórico da extensão universitária, o que é extensão, as diretrizes das ações de extensão e quais são os benefícios das ações extensionistas. Então, como o aluno colocou, essa aqui é a minha formação acadêmica. Eu tenho essas 3 graduações de administração, de marketing, de gestão de recursos humanos. Eu levei muito a sério o que minha mãe falava quando eu era adolescente, que ela falava assim: meu filho, estude para ser alguém na vida. Vocês já escutaram isso da mãe de vocês? E também minha mãe falava muito isso: meu filho, estude para ser alguém na vida. Não que quem não estude não seja alguém na vida, mas é porque ela tinha... É uma maneira simples, né, um jargão simples de falar, que eu precisava estudar para ter um senso crítico, para ter uma vida mais confortável, para poder ter, através do conhecimento, a minha vida transformada. A gente sabe que o conhecimento, né, o aprendizado que nós temos na universidade, como já foi dito aqui, transforma as pessoas, o conhecimento. E eu sempre falo para os meus alunos: estudem, aproveitem o máximo possível que a universidade pode oferecer, porque eu nunca vi ninguém chegar, um assaltante no meio da rua e falar assim, colocar uma arma na cabeça de alguém e falar assim: é um assalto, me passa o conhecimento que você tem. Né? Ele pode levar teu celular, ele pode levar a tua carteira com teu cartão de crédito, o teu dinheiro, mas o conhecimento que você tem, que você adquire na universidade, que é através dos estudos, né, ninguém pode te roubar. Você leva isso para o resto da sua vida. Então, eu sempre falo para os meus alunos: estudem, façam valer a pena
tudo que você tem, tudo que a universidade pode te oferecer, porque isso ninguém vai te roubar. E a educação é justamente aquilo que já foi colocado aqui agora pela manhã. A educação transforma, a educação liberta, a educação faz com que nós tenhamos cidadãos que tenham senso crítico, que possam analisar as situações e que possam ser agentes também transformadores na sociedade a qual estão inseridos. Então, eu segui muito a sério isso, e quando eu fazia o ensino médio, eu pensava assim, eu disse, quando acabar o ensino médio, eu era estagiário, era menor aprendiz, e fazia o ensino médio, e olha só meu pensamento, na época, né? Eu falava assim, quando acabar o ensino médio, eu vou ficar 1 ano de férias. Eu não vou entrar logo na faculdade, não. Eu vou ficar 1 ano de férias, tipo assim, vou ficar sem estudar, que eu não aguento mais estudar. E aí depois eu penso em qual curso fazer. Esse meu pensamento há alguns anos atrás, isso não faz tanto tempo, né? Então, eu tinha esse pensamento. Só que quando a gente começa a ver a realidade e a ficha começa a cair, aliás, ficha caiu, eu revelei minha idade agora, né, falando essa expressão. Não sei se vocês sabem, talvez vocês não entendam o que é isso, só os mais velhos que vão entender essa expressão, né, da época do orelhão que tinha ficha, né. Então, quando eu comecei a entender que as coisas não eram bem assim, que eu precisava estudar, que eu precisava ter uma carreira profissional e que para ter uma carreira com sucesso eu dependia dos estudos, eu comecei a mudar meu pensamento. E aí eu fui em busca, e aí não tive esse 1 ano de férias. Quando eu acabei meu ensino médio, eu fui logo buscar qual curso de graduação fazer. E eu acredito que isso gera uma dúvida em todo mundo. Eu entrei na faculdade, por exemplo, eu tinha 17 anos. E aí você é muito novo para decidir qual curso que você vai fazer. E eu pensei em todas as áreas. Eu pensei em psicologia, pensei em direito, pensei em jornalismo, pensei em enfermagem. Tipo assim, eu fiquei muito tempo pensando em qual curso que eu vou fazer. E diante de todas essas possibilidades que eu tinha, eu acabei entrando no curso de marketing, foi minha primeira graduação. Não me arrependi, eu amo essa área. E aí depois eu fui seguindo aí, fui fazendo depois gestão de recursos humanos, foram aparecendo oportunidades na minha vida que eu fui aproveitando e sempre investindo nos estudos, não é? E isso eu tenho certeza absoluta que foi muito importante para que eu chegasse aonde eu estou hoje. Me orgulho muito dessa carreira acadêmica, de ter estudado, porque hoje eu sou esse alguém que a minha mãe falava e que ela queria tanto ter o filho com estudo. Ela não tem graduação, nem meu pai também não são formados, mas apesar de ter vindo de uma família que não era uma família que os pais tinham graduação, eles tinham a consciência de que era importante você ter o estudo para poder ser alguém na vida, né? E esse alguém, como eu falei anteriormente, alguém que tenha um senso crítico, alguém que seja um agente transformador na comunidade em qual está inserido. Quando eu cheguei aqui no doutorado, e aí eu fui fazendo as graduações, especialização, até chegar ao doutorado. Quando eu estava no doutorado, algo me incomodava. Eu não sei se vocês já passaram pela situação de o professor passar um texto e você lê o texto e não entender absolutamente nada. Aí você lê novamente e aí também não entende nada. Diz, meu Deus, o que é que esse autor, que é da época de 1800 e volts, o que é que o cara está querendo dizer com esse texto? E aí, no doutorado, eu passei por isso, não só no doutorado, mas no mestrado também, na graduação, de ler algo que não entendia. E isso, existe uma série de fatores para que isso aconteça. Mas o que eu quero falar para vocês é que eu sempre busquei ter e enxergar as coisas práticas da vida. E até mesmo dentro dos estudos, enxergar a questão prática de entender que um texto ou uma teoria, ela precisa ter uma aplicabilidade. E às vezes nós, quando estamos na sala de aula, nós estudamos a teoria e nós não conseguimos enxergar onde é que eu posso aplicar aquilo. Às vezes por uma questão que o professor não passa onde nós podemos aplicar, às vezes porque o aluno não vai atrás. Então, há uma série de fatores. Mas eu sempre busquei entender como é que aquela teoria poderia ser aplicada, porque aí ficaria de fácil entendimento, eu enquanto aluno, né, perceber que aquilo ali eu estou lendo, mas ela pode ser aplicada dessa maneira, e aquilo ali ficaria mais fácil para que eu entendesse. E aí, eu, enquanto professor, nessa época do doutorado, eu já estava concursado, já estava trabalhando na universidade, eu entrei como mestre, eu escrevi um artigo que fala sobre isso. E aí saiu no site de pós-graduandos, falando sobre essa questão da aplicabilidade, de você ter a teoria,
e poder aplicar aquela teoria. E isso me incomodou, e já me incomodava, né? E eu sempre tive em mente isso, de eu, enquanto profissional, enquanto professor, enquanto docente, quando eu estivesse neste papel, em sala de aula, eu passar para o meu aluno de que maneira nós poderíamos pegar aquilo que nós chamamos de ensino, né? Aquilo que nós estamos ensinando em sala de aula, para poder dar uma resposta à comunidade, para poder a gente colocar em prática aquilo que nós estamos estudando quanto teoria. E aí, no doutorado, eu fiz esse artigo falando sobre isso, falando sobre essa questão da aplicabilidade da teoria na prática, e hoje eu percebo que isso está muito casado com a questão da extensão. Não é? A extensão tem justamente esse papel de você pegar o que está sendo colocado em sala de aula, o ensino, e você dar essa resposta para a comunidade, de você pegar o que está sendo ensinado ali na sala de aula e colocar em prática, dando essa resposta para a população. E aí, na extensão universitária, nós vamos entender que existe todo um processo histórico, não é, da extensão universitária. E esse processo histórico começa quando? Aqui na Inglaterra, no século XIX, alguns estudos eram feitos, algumas ações eram desenvolvidas que faziam com que a universidade ela colocasse em prática e prestasse um serviço para a comunidade a qual ela estava inserida. Então, não adianta nada nós termos o estudo, o desenvolvimento do ensino, o desenvolvimento da pesquisa, se nós não darmos uma resposta para a comunidade onde nós estamos inseridos. E aí, na Inglaterra, foi onde começou, e alguns anos depois, nos Estados Unidos. No Brasil, né, quando é que começou essa parte histórica da extensão universitária? Nós sabemos que a universidade ela é formada pelo tripé de ensino, pesquisa e extensão. E esse tripé, imagina só como se fosse o alicerce de uma casa que tem que ter os pilares para poder sustentar o telhado, e o primeiro, e o segundo e o terceiro andar. A gente sabe, eu não sou na área de civil, mas eu acredito que é do conhecimento comum que a importância de se ter um pilar numa casa. E aí, na universidade, a gente tem esse pilar do ensino, da pesquisa e da extensão, que precisam andar de mãos dadas, precisam andar ali como se fossem casados, ali um ao lado do outro, como se fosse uma engrenagem que um depende do outro. E aí, dentro desse tripé do ensino, pesquisa e extensão, nós vamos nos deter à questão da extensão. A extensão, em visitas que eu faço em universidades, eu tenho a percepção que, às vezes, é um pouco esquecida, que é deixada um pouco de lado essa questão extensionista. Há universidades que dão mais atenção à parte do ensino. E aí isso até certo ponto eu compreendo, pelo sentido de que a universidade ela começa com o ensino quando o aluno entra para cursar determinada graduação, mas que para o desenvolvimento é importante ter a pesquisa e a extensão. Então, como eu falei agora há pouco, precisa-se ter essa engrenagem andando juntas, né? Esses três itens, né? Esses três fatores, essa tríplice, né? Hélice, que precisam estar agregadas: ensino, pesquisa e extensão. Não existe um que é mais importante do que o outro. Existe que o ideal é que se andem juntos, porque cada um tem a sua importância. Quando a gente traz essa questão do contexto histórico, desse processo histórico da extensão no Brasil, nós vamos ter aqui o registro de 1931, o Estatuto da Universidade Brasileira, que foi o decreto da lei número 19.851 que foi criado, mas até mesmo antes desse registro de 1931, já existia alguns registros históricos da extensão sendo desenvolvida nas universidades brasileiras. Como, por exemplo, na Universidade de São Paulo, em 1911, já há registro que a universidade promovia cursos para a comunidade geral. Já havia registro também da Universidade de Viçosa, por exemplo, que prestava assessoria a produtores rurais. Então, aí já existe a extensão sendo desenvolvida na Universidade Brasileira. Mas, em termos de documentos oficiais, nós vamos ter aqui, em 1931, o primeiro passo que seria algo que realmente relata sobre extensão, algo realmente regulamentado.
Em 1961, nós temos um novo registro, que é apontado pela Lei de Diretrizes da Educação Nacional, que é na Lei 4.024. Em 68, a gente tem a extensão universitária, que se tornou obrigatória nas universidades brasileiras, através da Lei 5.540. E em 75, a gente tem aqui o MEC e o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, que definiram 3 características básicas para a extensão: a oferta de serviços à população, o fornecimento de material de trabalho à universidade e a integração dessas 2 ênfases. Quando a gente vai estudar essa parte histórica da extensão, é possível observar que a extensão ela começa a ser desenvolvida através de ação de prestação de cursos, de oferecer cursos para a comunidade e de assessoria a produtores rurais. E aí, no que eu falei agora há pouco para vocês, lá em 1911, alguns registros que tem, a gente observa que a extensão ela começou justamente nesse assessoramento a produtores rurais. Na Universidade de Viçosa, que tinha o curso de agronomia, e o curso de medicina veterinária. Só que a extensão não é apenas isso. A gente vai ver mais à frente que a extensão ela tem justamente mais ações que podem ser desenvolvidas, e ela não se resume apenas a fazer um curso, que foi o que foi realizado no início, e não somente a prestar assessorias a produtores ou a outro tipo de público. Mas a extensão ela pode ser desenvolvida de diversas formas, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Na universidade em que eu trabalho, ela também começou na área de agronomia. A Universidade da UFESA, antes de se tornar universidade, ela era chamada ESAM, que é a Escola Superior de Agricultura de Mossoró. Para quem não conhece, Mossoró é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. Então, no Rio Grande do Norte, nós vamos ter 2 universidades federais. A UFRN, que está situada na capital, em Natal. Quem não conhece Natal tem a oportunidade, vai ter a oportunidade de conhecer, se Deus quiser, um dia na vida. Vão a Natal, que é uma cidade maravilhosa, o sol lá brilha todos os dias do ano, 95% dos dias do ano. E é uma cidade que eu sempre faço propaganda porque eu amo Natal, tá? Quem não conhece, vá conhecer. Eu faço questão de recepcioná-los, porque é uma cidade realmente que tem praias belíssimas e que é um povo muito acolhedor. A culinária, então, aquela lá chama carne de sol, acho que aqui é carne seca, né? Carne seca, mas lá a gente chama de carne de sol. Com macaxeira e aquela manteiga da terra, enfim, não vou falar muito não, porque está na hora do almoço. Mas é o seguinte, é uma cidade maravilhosa. Então lá a gente vai ter na capital a UFRN e vai ter na segunda maior cidade do estado, que é Mossoró, que também é uma cidade que tem os seus destaques. Mossoró está ali perto da costa do Rio Grande do Norte, que é um dos maiores produtores de sal. Se você pegar 95% do sal que é produzido no Brasil, vem de Mossoró, vem da região da Costa Branca. Também é uma cidade que tem destaque na questão da fruticultura, né? São produzidas diversas frutas que vão para exportação. Mossoró tem também a questão histórica. Fala que foi a cidade que Lampião, na época do cangaço, né, que não conseguiu invadir. Então tem essa história também. A primeira mulher a votar no Brasil foi de Mossoró. O primeiro local que teve, até mesmo antes da lei da libertação dos escravos, que teve os escravos libertos foi em Mossoró. Então tem toda uma cidade que tem toda uma história a ser contada. E a UFESA, que é a universidade da qual eu trabalho, que tem a sua sede principal na cidade de Mossoró, ela começou há 55 anos atrás, é relativamente novo, como uma escola superior de agricultura. Então ela atuava nessa área da agricultura, da agronomia e da medicina veterinária e zootecnia. E aí, há 17 anos, na época do governo do Lula, ela se tornou Universidade Federal. E aí ficou como Universidade Federal Rural, porque vem essa parte histórica, que ela começou como uma escola superior de agricultura, de agronomia, a Universidade Federal Rural do Semiárido, que é a região em que nós estamos. E hoje essa universidade ela tem 42 cursos presenciais e cursos de diversas áreas. A gente tem um curso, por exemplo, de Direito. O curso de Direito recentemente recebeu uma premiação e está entre os 10 cursos mais bem avaliados do Brasil. Está entre os 10 cursos que mais aprova na OAB. A gente tem também curso de Medicina, curso de Administração, Contábeis, que está entre os 5 melhores do Nordeste, com o conceito máximo do MEC. Enfim, são diversos cursos de todas as áreas, das áreas das engenharias, que a universidade hoje tem.
E dentro da universidade, que atua em diversas áreas, com diversos cursos, nós atuamos e tentamos proporcionar a extensão universitária da melhor maneira possível. E eu vou falar já para vocês, daqui a pouco, algumas ações que nós desenvolvemos dentro da UFESA. E, voltando aqui para a questão histórica, nós vamos ter, então, a questão mais à frente dessas leis que foram criadas, desse plano que teve da extensão universitária no Brasil, que foi promovido pelo MEC. Em 1975, o MEC lançou o Plano de Trabalho de Extensão Universitária, e em 1980 foi criado o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Se nós observarmos a parte histórica do nosso país, aí na década de 60, 70, 80, nós vamos verificar que o nosso país passou por várias situações, desde a questão do golpe, da ditadura, finalzinho da década de 70, início da década de 80. E isso, depois da ditadura, vem a questão de você democratizar a universidade, de você buscar essa interação maior com a universidade. E justamente nessa época aí, entre 75 e 80, a população, quando a gente depois saiu da ditadura, cobrava da universidade qual que era o seu papel e como é que nós poderíamos utilizar essa ferramenta, né, a universidade, para interagir com o público e o que é que a universidade poderia oferecer. Nós sabemos que hoje a universidade pública ela é possível graças ao quê? Aos impostos que nós pagamos, né? Seja rico, seja pobre, paga imposto, e aí esse imposto ele é revertido para bancar a universidade, parte dele para a educação, que ultimamente sofre tantos cortes, mas que é voltado parte dele, dos impostos, para bancar a instituição pública, né? Uma instituição pública de qualidade e que já é consolidada, né? As instituições que são consolidadas, como a UFRJ, por exemplo, em nosso país. E a população começava a pensar e a cobrar que resposta a universidade pode dar para a comunidade. O imposto ele é investido, né, através do governo federal, na universidade, e como é que a universidade pode dar uma resposta, ou pode oferecer ou prestar serviço para a comunidade que banca a universidade. E aí, através desses questionamentos, nós podemos dizer que a extensão é a saída para isso. Perceba que o ensino, no tripé do ensino e da pesquisa, ele está muito mais voltado para a parte interna da universidade. As pessoas não veem tanto quanto a extensão, que é o momento de você colocar em prática aquilo que você desenvolve no ensino e na pesquisa. E aí, com a criação do Fórum dos Pró-Reitores de Extensão, chamado de ForProEx, eles, né? Que eu não tinha nem nascido em 1980. Então, com a criação do Fórum dos Pró-Reitores, foi possível criar regulamentações, foi possível criar documentos que norteiam até hoje a extensão dentro das universidades. Tá? Em 1996, foi criada a Lei 9.394, que fala das diretrizes e bases da educação nacional. E essa lei ela relata que promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. E aí aqui ele vai justamente trazer essa questão de que a universidade ela precisa dar uma resposta para a comunidade. E é justamente ligando o que é desenvolvido na pesquisa e no ensino. Então, olhando essa cronologia aí desses anos, que foram os documentos que eu citei anteriormente, a gente vai perceber que a população ela começa a questionar: a universidade é capaz de democratizar o ensino e popularizar o conhecimento para além de seus muros? Como se poderia estabelecer este contato entre as necessidades da comunidade e o fazer universitário? E uma preocupação que eu sempre tive foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente, que é justamente nós aplicarmos o que nós ensinamos em sala de aula de maneira prática. Imagina que você vai fazer uma autoescola e você vai aprender a dirigir um carro
E quando você está lá na autoescola, o instrutor fala na aula teórica, olha, você para dirigir, você precisa olhar o retrovisor antes quando entrar no carro, regular o retrovisor, precisa colocar o cinto de segurança, você vai verificar se o carro está em marcha ou não, vai apertar a embreagem, vai ligar o carro. Depois que você ligar o carro, vai passar a primeira marcha, a segunda marcha, tirar o freio de mão antes, tal. Só que quando você vai para a vida lá fora com o carro, você percebe que aquela teoria que você teve ali na aula, ela não é 100% suficiente. Que o mundo lá fora ele se comporta de outra maneira e que você precisa ter esse momento prático, por isso que as aulas são divididas entre a parte teórica e prática. Você precisa ter esse momento prático, porque você vai receber influências do ambiente a qual você está inserido, de alguém que de repente passa no semáforo vermelho, alguém que não respeita as leis do trânsito, e essa vivência prática vai lhe proporcionar um conhecimento melhor e maior. Quando você junta a teoria com as aulas práticas, é que você está apto para poder começar a dirigir. Pelo menos é o que se espera, né? Então, oi? Ah, pelo menos é o que se espera. Então, existe a importância de você unir a teoria com a prática. Cada uma vai ter sua importância. Não é que uma é mais importante do que a outra, mas a junção das duas coisas. Da mesma forma, a gente pode observar de quando nós compramos um aparelho eletrônico, por exemplo. A gente às vezes compra um celular e muitas vezes nós nem lemos o manual. Nós vamos logo para a prática. E aí você começa a usar um aparelho e por muitas vezes você se depara, eu particularmente nas redes sociais, olha, eu sigo algumas páginas que mostram as curiosidades do iPhone, que é o aparelho que eu tenho, e aí fala assim, poxa, esse aparelho tem essa função e eu nem sabia. E eu poderia usar essa função. Por quê? Porque eu fui logo para a prática e não tive a teoria de ler um manual para mostrar, para aprender as funcionalidades do aparelho. Então é importante ter as duas coisas, né? Dentro da universidade a gente vai ter o ensino, que está mais voltado para a parte teórica. Lógico que tem cursos e disciplinas que envolvem também a parte prática, não estou dizendo que não tem. Mas a extensão é o que proporciona, é a melhor maneira de você colocar em prática aquilo que você aprende no ensino, dando a resposta que a comunidade cobra. Que a comunidade cobra da universidade. E aí, a extensão, ela traz justamente o quê? É o meio mais concreto e eficaz para que se possa, para que se fazer essa ponte, né? Para que essa ponte se concretize entre a universidade e a comunidade. A extensão surge enquanto elemento que vai resgatar o papel social da universidade diante da comunidade. Então, o ForProEx, ele trouxe o conceito de extensão como sendo o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. Uma coisa que eu pude constatar já através de uma pesquisa que eu desenvolvi com um aluno meu, orientando, foi sobre a questão dos benefícios que se tem ao se desenvolver extensão universitária. Às vezes a gente nem se dá conta de que benefícios que nós podemos ter ao desenvolver a extensão universitária. E numa pesquisa que eu desenvolvi com um orientando, nós constatamos uma coisa sobre a questão da empregabilidade. Eu sei que é muito comum, quando o aluno sai do curso da graduação, ele fica meio desesperado sem saber, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida agora, né? Acabei a graduação, será que eu vou saber realmente colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi na faculdade? Onde é que eu vou trabalhar? Então, tem esse anseio que é comum, não é? E uma das coisas que nós observamos na pesquisa foi sobre essa questão da empregabilidade, para saber se os alunos que têm o maior IRA, que têm o maior rendimento acadêmico, né, que têm as maiores notas, se isso influenciava na empregabilidade. E aí nós pegamos uma amostra da universidade e fizemos uma pesquisa para verificar se os alunos que têm as maiores notas, se eles estavam empregados. E também, nessa pesquisa, nós pesquisamos também, se os alunos que participavam de projetos de extensão, se eles estavam empregados, né? Se tinha uma relação. E aí nós constatamos o quê? Que a nota não define quem você é, né? A nota não define o aluno. E aí nós constatamos que quem tinha o maior IRA não estava empregado. Quem tinha o IRA mais baixo também não estava empregado. Quem tinha o IRA lá na mediana entre 7 e 8 estava empregado. Então, às vezes, a gente se cobra tanto dentro da universidade, né, a respeito de nota, eu sei que tem muita gente que é competitiva, e eu sempre falo isso para os meus alunos. Não se preocupem
em ter que tirar 10 todo o tempo, toda a vida, que você não vai conseguir. Talvez tenha gente que consiga, lógico, né? Mas, assim, a nota não define você. O que importa é o que você vai aprender, né? E a gente vai ter uma série de fatores que podem influenciar isso. Eu tenho colegas professores que ele falam assim: eu não dou 10 para um aluno de jeito nenhum. Não existe ninguém perfeito, né? Então você vai ver uma série de situações que depende do professor, às vezes depende do aluno, que não vai atrás também. Enfim, que eu não vou me deter isso aqui agora. Mas, assim, o que eu quero trazer para vocês é que a nota não vai definir quem você é, não vai garantir sua empregabilidade. Quem estava lá, aluno laureado nessa situação, nessa amostragem que nós fizemos, estava desempregado. E quem não era laureado, estava empregado. Então, a nota não define você. A respeito da extensão, 42,5% dos alunos que participavam de projetos de extensão estavam empregados. E 51% trabalhavam na área a qual estava formado. Então, dentro da extensão universitária, quando você participa de um projeto de extensão universitária, você vai ter benefícios quanto aluno, porque desenvolve você e prepara também para o mercado de trabalho, coisa que às vezes a gente nem percebe, né, mas que nos possibilita o nosso desenvolvimento e nos prepara para o mercado de trabalho. E eu tenho uma série de exemplos que eu poderia falar para vocês de projetos que eu já coordenei de extensão, de alunos que se desenvolvem. Às vezes o aluno chega ali tímido, que não sabe falar, que não tem tanta habilidade para lidar com pessoas ou para liderar uma equipe, ou que não tem essa habilidade de trabalhar com a equipe. E quando vai para um projeto de extensão, a qual ele vai ter que desenvolver essas habilidades, de saber trabalhar em equipe, alguém tem que liderar quando vai organizar um evento, enfim, ele começa a desenvolver habilidades que depois essas habilidades elas são cobradas no mercado de trabalho. E isso acaba influenciando ele ao se inserir no mercado de trabalho. E aí, nessa pesquisa, nós constatamos isso, o benefício que tem para os nossos alunos, os nossos egressos, né? A pesquisa foi feita com os egressos da universidade, o quanto foi benéfico eles terem participado de projetos de extensão. Quando a gente fala, então, lá do fórum, do ForProEx, que eu falei para vocês, que é o Fórum dos Pró-Reitores de Extensão do Brasil, no documento que foi criado, ele fala das diretrizes para as ações extensionistas. E a primeira coisa que ele relata aqui é a interação do diálogo que deve ter entre a comunidade e a universidade e vice-versa. Então, é importante ter essa interação dialógica, que é justamente essa oportunidade que a universidade tem para trocar conhecimento com quem está do lado de fora, né, com quem não faz parte da universidade, e vice-versa, da população também ganhar com os trabalhos que são desenvolvidos dentro da universidade. Então, é importante, a primeira diretriz que ele traz, o ForProEx, é a interação que deve se ter, desse diálogo que se deve ter da universidade com a comunidade. Por que é importante ter esse diálogo? Porque muitas vezes, através desse diálogo, nós conseguimos, quanto docentes, por exemplo, tratar de situações e trabalhar com algumas ações que são demandas da população. Então, é possível eu começar, de repente, um projeto de pesquisa ou até mesmo verificar o que está sendo, qual que é a necessidade do público lá fora, até mesmo para eu, de repente, dar um foco na minha aula para os meus alunos, com a necessidade que tem no mercado lá fora, a necessidade e demandas que tem da população lá fora, para desenvolver projetos que possam atender essas necessidades. Então, é importante ter esse diálogo, porque nós aprendemos com quem está lá fora e vice-versa, né? Eles aprendem com quem está na universidade. A interdisciplinaridade e a interprofissionalidade. Foi algo que foi comentado aqui, a importância desses dois fatores, né? Da interdisciplinaridade. Através do projeto de extensão, você pode desenvolver, e é importante que desenvolva, esses dois fatores, a interdisciplinaridade, porque você pode juntar várias áreas em um projeto só. Uma das coisas que nós fizemos recente no nosso sistema lá na universidade, na hora de cadastrar os projetos de extensão, foi justamente, era uma deficiência que nós tínhamos, de fazer um cadastro na parte burocrática de projetos que envolvessem pesquisa e extensão. Porque antigamente o sistema não dava esse acesso para poder fazer esse cadastro. Então, nós tínhamos que desenvolver, nós mudamos o sistema, porque a pesquisa está muito ligada com a extensão, e nós até fomentamos projetos
que trouxessem essa perspectiva de você desenvolver uma pesquisa e que, no final, aquela pesquisa trouxesse um projeto de extensão, desse uma resposta para a comunidade e beneficiasse a comunidade de alguma forma. Do que adianta você fazer uma pesquisa e deixar dentro do seu laboratório, né? Não tem tanta serventia. Então, você tem que fazer a pesquisa e fazer com que essa pesquisa chegue até a população. A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, eu já comentei com vocês e falei sobre essa importância de estarem juntos, né? Uma coisa depende da outra. O impacto na formação do estudante e o impacto na transformação social. Como eu falei, o impacto na formação do estudante, a gente vai ter o exemplo que eu disse agora há pouco da pesquisa que eu desenvolvi com o meu aluno lá do TCC. Nós constatamos que esse impacto traz o quê? A vivência prática para o aluno e que essa vivência acaba influenciando ele na hora em que ele vai se inserir no mercado de trabalho. E o impacto e transformação social. Nós precisamos, quanto universidades, impactar a sociedade a qual estamos inseridos. Aqui eu relato alguns benefícios da extensão universitária, seja para o docente e comunidade. E eu quero até falar algo para vocês, principalmente para os alunos, que a extensão ela não precisa obrigatoriamente partir só do professor. Tá? O aluno pode ter ideia de algum projeto e provocar o professor para desenvolver esse projeto. Exemplo, eu passei por uma situação que eu estava ministrando a aula na área de administração, que é a minha área, e um aluno falou assim, professor, eu li uma matéria que falava que 60% do brasileiro ele gasta mais do que o que ele ganha. E aí existe o povo está devendo muito, na matéria falava, aí ele falou os percentuais e tal. Professor, vamos desenvolver um projeto para poder ministrar curso para essa questão da área de educação financeira familiar, dessa parte de finanças? Eu disse, vamos. E aí foi uma ideia de um aluno que ele que provocou e a gente desenvolveu o projeto e fizemos um fórum, fizemos minicursos voltado para essa questão financeira. Então, ele ficou como vice-coordenador do projeto, ele que me ajudou a escrever o projeto. Então, partiu de uma necessidade que ele viu, de uma matéria que, na época, 60% dos brasileiros gastavam mais do que o que ganham, né? E nós desenvolvemos essas ações. Só que hoje eu acho que está mais, né? Eu li uma matéria falando que estava em 90%, pelo menos lá no Rio Grande do Norte estava em 90% do povo endividado. Então, a partir do discente, nós vamos ter o quê, né? Na perspectiva do discente? O saber trabalhar em grupo, ter a visão ampliada da sociedade, a criatividade para solucionar problemas, a competência, a evolução e experiência profissional adquirida. Então, todos esses, não tem tudo aqui, né? Trouxe alguns tópicos, benefícios que o discente tem ao participar de projetos de extensão. Uma das coisas que é cobrado no mercado de trabalho hoje, eu digo isso porque uma das minhas formações é de recursos humanos, eu tenho contato com algumas empresas que às vezes me pedem, poxa, me indique um aluno para poder trabalhar aqui na empresa. E uma das coisas que a gente escuta nessa área de recursos humanos é que, às vezes, eu escuto isso dos profissionais que atuam diretamente na área, que às vezes tem emprego, mas falta gente qualificada. E aí passou a época em que as empresas elas apenas estavam em busca de um diploma. Se a gente for fazer uma análise, né, na época dos nossos pais, quem tivesse um curso de datilografia e o ensino médio estava empregado. Não era assim antigamente? Era ou não era? Então, quando a gente começa a observar hoje que ter uma graduação já não é mais tanta coisa, que antigamente, se você tivesse uma graduação, você era chamado de doutor. E hoje em dia as coisas mudaram, né? O mercado mudou muito, o mercado de trabalho mudou muito. E aí nós vamos ter a perspectiva de quê? De que hoje uma graduação já não é mais tanta coisa. Antigamente era. Se você fosse engenheiro civil, médico, advogado, era doutor. E aí, meu Deus do céu, quem tivesse um filho nessas 3 graduações era um semideus. Mas hoje você percebe que as coisas mudaram e mudaram muito, né? As pessoas, para se inserirem no mercado de trabalho, as empresas elas buscam não apenas a questão técnica. 2 fatores são analisados, questões técnicas e questões comportamentais. E muitas vezes você não vai ter disciplinas que lhe ensinem e que lhe
tragam essas questões comportamentais, dependendo do curso que você faça. Então, há essas duas perspectivas de ter as questões técnicas. Hoje em dia, uma graduação não é tudo, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento. Terminou a graduação, vamos para a especialização. Se quer seguir a carreira acadêmica, vamos para o mestrado, para o doutorado. E também as questões comportamentais que precisam ser desenvolvidas. Não é? E aí, um dos benefícios em se trabalhar em projetos de extensão traz justamente que você tem essa possibilidade de trabalhar em grupo, de você desenvolver suas competências comportamentais, porque você muitas vezes pode ser colocado em um posto de liderar uma equipe, por exemplo, e essas questões elas são avaliadas quando você vai para o mercado de trabalho. Então, o que as empresas buscam hoje é justamente que você tenha competência, e essa competência nós podemos atribuir em 3 coisas. Nós podemos resumir em 3 coisas. É que você tenha conhecimento, que é o saber, é que você tenha a habilidade, que é o saber fazer, e que você tenha a atitude, que é o saber fazer acontecer. Então, conhecimento, habilidade e atitude é o que se espera de um profissional. E essa questão de você ter apenas o conhecimento não é tão válido. Por quê? Porque às vezes você tem um profissional que ele sabe muito, ele tem doutorado, PhD, mas ele não sabe fazer acontecer. Então, não tem atitude, não é proativo para poder fazer acontecer. Exemplo bem simples quando eu falo sobre isso, que eu falo sempre, explico para os meus alunos, que é um exemplo bem simples. Eu já tive professores na minha formação acadêmica, né, que tinham especialização, e tive professores que tinham doutorado. A aula da pessoa que tinha especialização era melhor do que a aula de quem tinha doutorado. Isso por quê? Quem tinha doutorado, um exemplo, tá? Tinha muito conhecimento, estudou muito, mas ele não tinha didática para passar o conteúdo. Então, era o saber fazer dentro da sala de aula, né? Precisa ter a didática. E, de repente, quem tinha especialização tinha mais didática, sabia se expressar melhor, sabia passar o conteúdo melhor, e o aluno aprendia mais. Então, você tem que saber, é importante, né? Mas você tem que saber fazer, você tem que ter a habilidade. E tem gente que não tem atitude, sabe fazer, mas não tem atitude. É igual o carro velho que tem que ficar empurrando, tem que ficar... não tem proatividade, né? Eu já escutei alunos que falavam assim, tem professor tal que quando ele quer, ele dá uma boa aula, quando ele não quer, a aula é uma misericórdia. Então, você tem que saber fazer e saber fazer acontecer. Eu dei esse exemplo da sala de aula, né, porque nós estamos aqui no ambiente acadêmico, mas isso se aplica a todas as profissões. Então, o que se espera é que os profissionais eles tenham competência, e na pesquisa que eu fiz lá, que eu já citei para vocês, a gente vê isso, né, que as habilidades que são desenvolvidas em sala de aula, através também de projetos de extensão, acabam influenciando as pessoas na hora da empregabilidade. Na questão do docente, né, o que é que nós podemos apontar? O conhecimento da comunidade em que a universidade está inserida, a prestação de serviço à comunidade e o fornecimento de subsídios para o aprimoramento curricular e criação até mesmo de novos cursos, e subsídios para o ensino e pesquisa. Eu estou tendo essa interação através do projeto de extensão com a comunidade, e eu consigo dali captar se a comunidade está precisando, de repente, de desenvolver uma pesquisa em tal área, se dali, de repente, a gente pode criar um novo curso. Por exemplo, nós estamos lá no Rio Grande do Norte fazendo um trâmite para criar um novo campus dentro do Rio Grande do Norte, da universidade. E nós, para a criação, o que é que nós levamos em consideração? Qual que é a necessidade da comunidade ali naquela região? Então, através dos projetos de extensão, nós podemos ter esse subsídio de informação. Para a comunidade, o desenvolvimento de políticas públicas, a formação profissional do cidadão, a superação das desigualdades sociais e a interação com a universidade. Então, esses são alguns benefícios que nós temos através dos projetos de extensão. Como eu falei para vocês, na parte histórica, a extensão ela começou a ser desenvolvida com a questão de cursos, né, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil, e assessoramento a produtores rurais. Só que a extensão não se resume apenas a ministrar um curso aberto para a comunidade. Nós podemos desenvolver extensão de várias maneiras. Eu trouxe aqui alguns exemplos que está regulamentado lá na UFESA, de como é que nós desenvolvemos extensão por lá. Através de projetos ou programas de extensão, através de produtos que vão gerar
algo tangível para a população, através de uma cartilha, por exemplo, através da prestação de serviço. Exemplo, a incubadora de empresas, empresa júnior, que se encaixa aqui, é uma prestação de serviço que a comunidade oferece para a população, e através de eventos e cursos. Essas são algumas maneiras que nós desenvolvemos a extensão. Então, dentro da universidade, eu trouxe aqui algumas ações que nós desenvolvemos nesses últimos meses. Nós vamos ter aqui alguns editais que nós lançamos ano passado. Então, como é que é desenvolvida a extensão dentro da universidade? Eu trouxe aqui um resumo, tá? Não dá para falar tudo porque são centenas de projetos. Mas a Pró-Reitoria, ano passado, nós lançamos alguns editais para fomentar a extensão universitária. Nós fizemos um edital para projetos para enfrentamento à Covid-19 no valor de R$40 mil. Fizemos um edital temático que envolvia essa questão de ecossistemas de inovação. O professor tinha que escrever algum projeto que englobasse os objetivos do milênio, da ODS, né? Então, algum projeto dentro dessa área, e aí foi um edital de R$405 mil. Nós fizemos edital de eventos e cursos no valor de R$64 mil, apoio à empresa júnior no valor de R$88 mil, e o controle populacional de cães e gatos no valor de R$95 mil. A universidade passava por um problema de as pessoas abandonarem muitos animais dentro do campus. E lá tem um hospital veterinário, só que não estava dando de conta, né? E o papel do hospital não é cuidar dos animais abandonados, que já estava virando costume. E aí nós lançamos esse edital, a professora fez esse projeto justamente tanto para a questão de castrar esses animais, para evitar o crescimento, como também para ações educativas, para mostrar para a população que ali não é um local de abandono de animais, que eles precisam também atuar e ter uma responsabilidade, porque também envolve a questão de uma lei que é crime, né? Então, aqui há algumas fotos que eu trouxe para vocês olharem, de algumas outras ações que nós desenvolvemos através da Pró-Reitoria. Esse aqui é um projeto chamado VAMO, que é Visita ao Mundo Universitário, onde mensalmente nós recebemos alunos de escola de ensino médio, e esse projeto é para os alunos conhecerem a universidade, eles vão conhecer o campus e visita vários setores, porque daqui a pouco eles vão estar fazendo o Enem e vão escolher um curso a seguir dentro da universidade. Então, nós recebemos esses alunos de ensino médio. Nós temos um setor de mudas muito forte, que produz centenas de mudas, e aqui era uma ação junto à prefeitura de um município, em que, na época do Covid, quando a vacina começou nós estamos na Covid ainda, né? Não acabou a pandemia. Mas, assim, quando a vacina começou a ser aplicada no Brasil, lá no Rio Grande do Norte, as cidades foram, de acordo com a logística, tudo, eles foram colocando as faixas etárias para receber a vacinação. E aí, a universidade, através desse projeto, lançou uma campanha em que a primeira cidade que conseguisse chegar aos 18 anos mais, porque estava dos mais idosos, dos mais velhos, né, até chegar aos 18 anos. Então, a primeira cidade que chegasse aos 18 anos iria ganhar 1.000 mudas para fazer a arborização da cidade. E essa aqui foi a cidade que ganhou, isso aqui era a solenidade lá da entrega das mudas. A gente tem uma ação também de uma parceria que eu fiz com o maior shopping da cidade, em que o shopping nos cedeu uma loja, um espaço, para apresentar as ações de extensão, os projetos de extensão. E eu consegui isso aqui gratuitamente, imagina que é uma loja de shopping caríssima, e aí eu consegui essa parceria em que a universidade tem um espaço no shopping para fazer a apresentação dos projetos. Uma carência que eu sempre observei ao chegar na Pró-Reitoria é que a universidade ela é um campo enorme de conhecimento que desenvolve projetos belíssimos, mas muitas vezes a população não conhece e muitas vezes não usa os projetos de extensão porque não tem conhecimento. E aí uma das frentes que nós fizemos foi justamente divulgar esses projetos. Então nós temos o Universidades, que é outro projeto em que nós levamos os projetos de extensão para a praça pública, e é o momento que as pessoas têm a oportunidade de conhecer, por exemplo, o escritório de práticas jurídicas que oferecem atendimento gratuito, o setor de arborização que ele pode ir lá e pegar uma árvore para plantar, né? E aí tantos outros projetos que são desenvolvidos dentro da universidade que a população não tem conhecimento. Então, essa é uma das ações aí, uma loja no shopping, que é só para apresentar projetos de extensão. Outra ação que nós desenvolvemos
dentro da universidade, o Vamos, que eu falei anteriormente, né, que é a visita dos alunos de ensino médio, o curso preparatório para o Enem, é outra ação que é desenvolvida também dentro da universidade, isso de maneira gratuita, focada a pessoas de baixa renda. Nós temos também o ensaio aberto do NAC, como a pró-reitoria em que eu atuo, ela cuida da parte de extensão e cultura, né? É um dos pilares da extensão. Nós temos um projeto belíssimo chamado NAC, que é o Núcleo de Arte e Cultura, e esse projeto ele oferece gratuitamente aulas de violão infantil, aulas de prática de canto, aulas de prática de chorinho, teatro, dança, isso de maneira gratuita para toda a população. E aí, aqui estão algumas fotos de ações que nós desenvolvemos. Uma vez por mês, isso aqui é parte do grupo, né? Aqui está crianças tocando violão e aqui atrás é o coral. Que uma vez por mês, dentro da universidade, eles fazem apresentações de acordo com a sua modalidade, né? Aqui está o violão infantil e o coral, no entardecer. Então, as pessoas estão saindo do trabalho, ou estão saindo da aula, alguns estão chegando, e a gente tem aqui a apresentação cultural dentro da universidade. Essa aqui foi outra ação que foi recente agora na época do São João. Lá em Mossoró, é muito forte essa questão da época da comemoração junina. Então, a cidade passa um mês todo de festa, e aqui foi uma das apresentações que nós tivemos agora na época do São João, das crianças tocando o violão. Então, dentro dessas ações aqui, que é promovida pelo NAC, nós vamos ter o Festival de Música e o recital de fim de ano, onde junta todas as modalidades para fazer apresentações. O NAC ele tem ganhado cada vez mais proporções e ele tem sido desenvolvido, e essas crianças, esses adultos que participam do projeto, seja de teatro, de dança ou na área da música, eles têm levado o nome da universidade para fora. Então, eles vão fazer apresentações no shopping, vão fazer apresentações em escolas e oferecem essas oficinas de maneira gratuita. Outras ações que nós desenvolvemos através da Pró-Reitoria foi encontro de empresas juniores da universidade, está aqui a foto. O dia D dos animais, como lá o curso de medicina veterinária é um curso bem tradicional e foi um dos primeiros cursos da universidade, nós investimos nesse curso e nós desenvolvemos um dia D, que seria para atender os animais de pessoas que não têm tanta acessibilidade. Então, nesse dia, nós atendemos mais de 170 animais de maneira gratuita e também fizemos alguns exames rápidos que dava para fazer, já no momento, e o dono já saía com o diagnóstico correto ali do que é que o seu cão ou que o seu cachorro tinha. Então, essa foi uma ação que nós estamos também desenvolvendo, aqui a foto das médicas veterinárias, que estamos desenvolvendo também na universidade e também nos 4 campos. A universidade tem um campus na cidade de Mossoró e tem mais 3 campos em outras cidades do interior, que é Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. Outra ação que nós desenvolvemos também foi a corrida da UFESA. Essa corrida foi um sucesso, está aqui a foto da largada, e nós fizemos em novembro do ano passado e vamos fazer novamente agora em agosto, uma edição em Mossoró, e em novembro uma edição no campus fora da sede, para promover justamente a saúde e bem-estar das pessoas. Então foram várias ações, eu trouxe aqui algumas para que vocês tomassem conhecimento, só para que vocês, através dessas ações, pudessem entender e compreender o quanto é importante o papel da universidade e a interação e os benefícios que a extensão traz para a população como um todo. Lógico que não dava para trazer tudo aqui, porque são mais de 200 ações que são desenvolvidas na universidade. Houve esse sentimento, essa quebra das ações devido à pandemia, mas mesmo assim os professores continuaram fazendo extensão, óbvio que numa quantidade menor, né? A gente teve que se readaptar para o mundo virtual, mas que, mesmo com a pandemia, trabalhos belíssimos foram desenvolvidos e que ganharam premiações, inclusive. Então, esse é apenas um resumo de algumas ações que a extensão da UFESA desenvolve, que a Pró-Reitoria desenvolve dentro da universidade e que impacta muito na população. Tá? Então, eu vou finalizando a minha fala por aqui. Eu quero agradecer a atenção de todos, eu quero agradecer o convite e, desde já, parabenizar pela organização do evento a professora Magna, a professor Francisco, né, que tem uma história brilhante. Eu fiquei encantado com sua história, professor.
E o que mais me orgulha é saber de onde o senhor veio. O senhor veio do estado vizinho, né, do Ceará. Há uma máxima que fala que em todo lugar onde você for, você vai encontrar um cearense. Não sei se vocês já escutaram essa história. Tem um vídeo no YouTube que mostra lá na Europa, se não me falha a memória, no Museu do Louvre, alguém gravou assim, você quer ver como tem um cearense aqui? Aí tem a vaia cearense. Já ouviram falar? O povo faz assim, eu não vou imitar, que depois vocês olham no YouTube. Aí ele dá uma vaia, assim, um grito, e uma pessoa de longe, dentro do museu que estava assim, lotado, grita da mesma forma. Você está vendo como tem cearense? Que é a marca registrada do cearense. Então, onde você for, tem um cearense. E tem um cearense aqui, fazendo história, que plantou aqui este campus, né, esse núcleo, e que fez história. Então, eu fiquei encantado com sua história. Parabéns, professor. Que o senhor sirva de exemplo, a sua história sirva de exemplo para tantos outros pesquisadores, tantos outros professores, que eu tenho certeza que tem aqui na universidade. Então, muito obrigado a participação de vocês aqui. Para mim, eu fico muito lisonjeado com o convite. É sempre bom a gente ter essa troca de experiências e eu coloco a UFESA de portas abertas, que o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Espero também recebê-los lá, a professora Magda já fez o convite, né, para recebê-la, e é uma satisfação muito grande. Muito obrigado, gente. Tenham todos um bom restante de evento, tá? Fico lisonjeado. Perguntas. Tá. Muito obrigada, nós gostamos demais da palestra, foi bem legal conhecer o FERSA, eu falava errado, eu falava o FERSA. Mas nós gostaríamos de abrir para as perguntas. Alguém quer perguntar? Boa tarde, queria muito agradecer a sua presença, por você ter vindo de Mossoró. Eu conheço o Rio Grande do Norte, na verdade, conheço Natal, mas nunca fui a Mossoró, muita curiosidade. Gostei muito da sua apresentação, achei os projetos de extensão incríveis, né, e as atividades que vocês fazem lá. E aí o que me chamou a atenção, que eu queria te perguntar, porque a gente sempre escuta falar das pró-reitorias de extensão no geral, mas pela primeira vez eu vi pró-reitoria de extensão e cultura, e eu sei que o Nordeste é muito rico em cultura, né, e eu queria que você comentasse um pouco dessa associação dessas duas coisas, o quanto enriquece, né, ou o quanto é desafiador ser um pró-reitor de extensão e cultura. Então, como você bem disse, realmente Mossoró é um berço da cultura, lá é valorizado demais essa questão cultural, mas se a gente for olhar em termos de Brasil, a cultura sofre, né? A gente sabe que a cultura não é tão valorizada quanto deveria ser. Apesar que em Mossoró nós temos artistas que desenvolvem projetos belíssimos. Agora, na época do São João, tem um teatro ao céu aberto que chamamos de Chuva de Bala, que é contando a história de quando o Lampião foi a Mossoró e que ele não conseguiu invadir. Nós temos, em outubro, outro espetáculo que é feito na cidade e que movimenta toda a cidade a céu aberto, que é o Alto da Liberdade, que conta a questão da libertação dos escravos, da primeira mulher que votou, conta esses fatos históricos que tem na cidade de Mossoró. Mas, apesar de na cidade ter essa veia artística, essa veia cultural, nós sabemos que no nosso país a cultura não é tão valorizada, que muitas vezes sofre ataques e não tem essa valorização tão grande. E o que a gente tem como primícia dentro da pró-reitoria, nessa parte cultural, é fazer com que isso se desenvolva, aproveitando esse potencial que a cidade tem, e que essa cultura principalmente chegue às camadas mais baixas da população. É por isso que nós desenvolvemos projetos que ele foca justamente nas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Eu já morei em São Paulo, e quando eu fiz meu doutorado, e eu pude constatar, e eu adoro ir para o teatro, eu adoro essas questões culturais, e que lá quem está num grande centro tem mais acessibilidade. Por exemplo, eu estudei na PUC, e para ir numa peça de teatro, na época, a gente pagava R$10 para assistir uma peça de Antônio Fagundes, para assistir uma peça com Denise Fraga. Então, imagina que quem está numa cidade de Mossoró, que está lá no interior do Rio Grande do Norte, que não vai ter essa acessibilidade tão fácil à cultura. Então, o nosso grande desafio é fazer com que essa cultura chegue a quem não tem acesso.
Esse é o nosso papel quanto universidade. Eu não vou focar em quem tem condições para pagar. É lógico que um projeto como esse está aberto a todos, né? Seja rico ou seja pobre, mas o nosso foco principal é fazer com que chegue até a população mais carente. Então, nós temos projetos, por exemplo, que a professora vai para a escola pública para poder ensinar violão para as crianças. Então, tem um Robert em Ação, que é um projeto com apoio da Petrobras. Então, o nosso foco é justamente esse, fazer com que a cultura chegue a quem não tem acesso. O desafio é grande porque o nosso país não valoriza tanto a cultura, mas nós temos colocado parte do nosso orçamento só para desenvolver essa questão cultural. Tanto que esse projeto NAC, que eu citei, ele está, a partir de agosto, expandindo para os campos fora da sede, porque até então estava só no campus da sede. E eu quero levar lá para a cidade de 30 mil habitantes essa questão cultural. Mais alguma pergunta? Olá, meu nome é Winston. Parabéns, professor, pela apresentação maravilhosa. Foi super completa, muito produtiva. E o que mais chamou a atenção, e é a minha pergunta também, né, em relação, né, você fez formação em marketing, e é uma coisa que eu me encontrei agora durante a pandemia, né? A gente, infelizmente, não teve aulas e tudo mais. E aí eu encontrei esse mundo, né, do marketing. Hoje eu trabalho também como social media, que você já deve saber, gerenciamento de redes sociais, como também influenciador digital na minha região. Então, eu me encontrei assim e fui agregando isso também na faculdade, né? Então, tem vários projetos aqui de extensão também que trabalham nessa questão de audiovisual, de mídia, né? Então, a gente pega essa questão da ciência e bota isso em material também e ser divulgado, né? Então, achei muito interessante 3 pontos que você falou, né? A questão de conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, eu acho que foi justamente isso que aconteceu comigo na pandemia, né? De cada vez mais buscar habilidades, tomar atitude, né? E outro ponto interessante foi a questão do Vamos, né? Que é a visita ao mundo universitário. E a gente aqui no NUPEM, a gente faz várias ações assim, como o Dia Mundial dos Oceanos, né? Que vem escolas municipais para cá, conhecem aqui, né? Então, é muito bacana. E eu queria saber um pouco dessa questão do marketing, né? Como que agregou, né, ainda mais a formação nas ações também, né? Acredito eu que esse mundo é muito grande, ainda mais o marketing também é muito interessante, né? E eu acho que é isso, né? Olha, eu sou suspeito para falar, porque a minha paixão é o marketing, foi minha primeira graduação. E assim, hoje nós vemos o quão é importante você aplicar um marketing em tudo. Sim. Você vai fazer uma ação de extensão, você precisa se comunicar com o seu público. E você vai utilizar o quê? O marketing. Não é? A universidade, ela está ali de maneira gratuita, desenvolvendo diversos projetos, e esses projetos precisam chegar ao seu público-alvo. Qual que é a ferramenta que você utiliza? O marketing. E nesse mundo em que nós estamos vivendo, da era digital, onde as pessoas têm facilmente acesso a um smartphone, né? Você vai na periferia, as pessoas têm smartphone. Então, é o meio em que você utiliza com mais facilidade para chegar até o seu público-alvo. Então, se a gente for parar para conversar de marketing, eu já dei aula no curso de marketing e nós ficaremos a tarde toda aqui conversando. Mas, tipo assim, é algo que faz os meus olhos brilharem, porque é através dessa comunicação que nós temos sucesso nas nossas ações. Então, continuem assim, tá? Você está indo no bom caminho, não é porque é minha área não, mas é uma área promissora, principalmente no mundo em que vivemos nessa era digital. Obrigado. Mais alguma questão? Olá, muito obrigado pela palestra, professor. Muito bacana, muito legal. Meu nome é Diego, sou doutorando aqui do Instituto, né, de Sustentabilidade, no PEN. E assim, uma curiosidade, eu venho da área das licenciaturas, eu sou geógrafo, licenciado, e aqui a gente tem licenciatura em biologia também, e você fala de uma raiz rural, inclusive coloca isso dentro da palestra, e eu queria saber se lá na UFERJ tem cursos de licenciaturas, e como é que a atuação das licenciaturas nas ações de extensão, né? Como elas estão integradas, sim. Como ocorre essa integração? Visto que você é da administração, do marketing, então fica assim, fica essa dúvida minha. Tá.
A UFESA, como eu comentei, ela começou com o curso de agronomia, né? Os cursos que foi a raiz da universidade, da escola na época de superior, foi o curso de zootecnia, medicina veterinária e o de agronomia. Mas hoje nós temos cursos na área de licenciatura e são cursos que eles vêm desenvolvendo cada vez mais ações extensionistas, principalmente nesse momento em que nós estávamos de pandemia. Então, vários cursos eles desenvolveram cartilhas, por exemplo. A gente tem cursos de diversas áreas, como eu falei para vocês, são 42 cursos. Para a nossa realidade, né, a universidade é ainda nova, comparado a uma UFRJ da vida, mas a gente tem desenvolvido, sim, ações de extensão nas áreas das licenciaturas. Então, enquanto universidade, promove ações de fórum, de workshop, de cursos para a população. Lá em Angicos, por exemplo, a gente tem o curso de pedagogia. Então, no curso de pedagogia, a gente é uma cidade que é conhecida pela questão do Paulo Freire, que foi lá onde desenvolveu a sua teoria, né? Então, vocês já devem saber da história. E nós temos os cursos que atuam nessa área e que desenvolvem um excelente trabalho. A gente tem o Memorial Paulo Freire e que traz essa interação com a comunidade, até mesmo com as pessoas que foram educadas por Paulo Freire, que estão lá na cidade ainda vivas, né? E que é um laboratório vivo do que a universidade pode promover e desenvolver com essa população. Então, há diversos projetos que eu poderia citar aqui que são desenvolvidos dentro da universidade que acabam gerando prestação de serviço e produtos que são concretizados através dessas ações. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Então, eu quero fazer uma pergunta. Pois não, professora. Para a gente encerrar. Eu achei muito bacana o projeto que você falou dos cães e gatos. Isso me sensibilizou bastante. Acho que todo mundo me conhece, que eu sou bem assim, sensível a essa causa. E vocês conseguiram melhorar essa questão do pessoal? Esse controle populacional, né? Então, o que é que acontecia dentro da universidade? Pessoas, largaram o Lá, cachorro. as pessoas... esse projeto ainda está em desenvolvimento, tá? Então, o que era costume na cidade, as pessoas, por saberem que no campus tinha o curso de medicina veterinária e tem um hospital veterinário, meio que se tornou tradição, digamos, as pessoas abandonarem, acham um animal no meio da rua, algum animal perto da minha casa que teve cria tal, ia lá e abandonava no campus porque sabia que tinha alguém para cuidar. Né? Só que isso acaba gerando vários fatores, até mesmo negativo, porque você começa a ter uma universidade sem um controle populacional dos animais, que pode até transmitir doenças para os seres humanos. E aí nós fizemos um edital que investimos R$95 mil, que perpassa pela questão educacional. As pessoas precisam compreender que ali não é um local de abandono e que abandonar animais é crime, tá? E que os que já estão ali, por termos hospital e por termos veterinários dentro da universidade, a gente não quer que se prolifere, então a gente faz a questão das castrações. Então, diversos animais, dezenas de animais foram castrados. A gente está fazendo a parceria nos campos que são fora da sede com a prefeitura, porque como não tem um hospital veterinário da universidade, né, o hospital é apenas no campus central, a gente fez uma parceria com as prefeituras para que essas castrações a gente dá a mão de obra, que é o mais caro, né? A prefeitura entra com alguns insumos, a universidade com outros, e nós desenvolvemos essas questões, que vão desde a parte educativa, de trabalho de conscientização, o grupo de extensão visita as escolas públicas para falar para os alunos, porque ali eles influenciam também os pais. É muito interessante isso, porque a criança e o adolescente acaba influenciando o pai, dizer, pai, não é para fazer isso, né? Então, a gente tem esse trabalho na escola pública, os alunos visitam as escolas públicas para falar sobre essa questão de que o abandono é crime, qual que é o procedimento que deve acontecer. A gente faz a castração e faz a feira de doar os animais, né? E aí esse projeto já apareceu na Globo, na Globo local lá, já foi matéria da Globo e de outros canais de comunicação, porque é justamente um projeto que acaba impactando e trazendo benefício para a comunidade como um todo, né? As pessoas precisam ter essa conscientização. Então, eu diria que o principal não seria nem castrar os animais. A semente está, primeiro, você educar as pessoas que aquilo não pode acontecer.
Estão de parabéns, muito bacana. E também você está de parabéns com essa iniciativa de ter um espaço no shopping. A ideia é excelente, né? Você levar todos os projetos ali para o shopping, um local onde tem muita gente, né? Passeando e fica conhecendo o que a Sim, universidade e a faz, né? universidade precisa sair das quatro paredes. A universidade tem, eu sempre digo isso, a Muito universidade tem bacana. professores assim com potencial assim tremendo que às vezes não está sendo bem aproveitado porque fica aqui dentro das quatro paredes e a população lá fora está precisando e não sabe que existe. E eu sou muito inquieto, tanto que eu falo muito rápido, vocês perceberam isso, mas é porque, tipo assim, a gente precisa realmente levar a universidade para fora, tanto através disso do shopping, como também um projeto que nós criamos, que é Univer e os Cidades, o nome Cidades, que é levar para a praça pública. Então, cada mês a gente visita um bairro, levando os projetos, monta stand com as tendas, faz as apresentações culturais. De 3 em 3 meses isso acontece. E a gente foi uma união que nós fizemos com a Universidade do Estado. Então, junta-se os projetos da Universidade Federal com a Universidade do Estado, os projetos de extensão, e nós levamos esse como se fosse um dia D, um dia para mostrar o que é que a universidade traz, o que é que a universidade pode oferecer para a comunidade. Então, isso foi muito positivo, porque as pessoas chegam até os projetos e falam assim, poxa, eu não fazia ideia que a universidade oferecia tal serviço. Né? E o nosso papel está aqui para justamente servir a comunidade. Nós somos servidores públicos, né? Então, estamos aqui para servir. Muito obrigada. Gostaria muito de agradecer sua presença, importante presença, né? Em nome de todo o corpo social do NUPEM, da direção do NUPEM. Muito obrigada a todos. Eu agradeço e amanhã a gente continua. Obrigado a vocês.